Alô, teste. Tá saindo aí? Tá. Boa noite, irmãos. Vou ter que falar com 2 microfones aqui, por falta de um. Mas é uma alegria estar presente, à frente para falar do Evangelho do Senhor, depois de um bom tempo. E é uma alegria dobrada poder estar à frente e ver, sentir a presença dos irmãos, ver os olhares de cada um. A gente fazer gravação e pregar para uma câmera é bem difícil, bem complicado. Não tem esse calor, não tem a presença dos irmãos, a comunhão. Então é um pouco que frio, né? A partir de uns 5, 10 minutos aí que a coisa começa a fluir um pouco melhor, mas no começo é bem difícil, bem complicado. Para você que não teve a experiência, saiba que não foi nada fácil, mas foi algo que trouxe bastante aprendizado também. Nos ensinou a nos preparar um pouco melhor, a ter um pouco mais de dinâmica naquilo que você fala, né, um objetivo mais focado. E eu creio que isso vai ajudar bastante a gente agora, a partir daqui. E o principal, né, aprendemos uma nova forma de evangelismo. E a gente percebe quantas pessoas acabam entrando e compartilhando, até se inscrevendo no canal. Pessoas que a gente não atingia, então a gente encontrou uma forma diferente de estar atingindo. Então, da mesma forma, quando Deus queria que o judeu fizesse o trabalho de pregar o Evangelho, e o judeu ficava ali travado, de uma forma ou de outra, Deus levanta alguém ou permite alguma coisa até desagradável para o mundo, para que a água bata e empurre as pessoas a fazerem aquilo que é da vontade de Deus. É claro que o que está acontecendo com o mundo não é nada agradável, ninguém vai usar isso como dizer que maravilha, mas é uma forma de a gente despertar para a vontade de Deus. Quando o Gazeta falou a respeito de liberar as igrejas, antes de liberar as empresas para trabalhar, a gente percebeu mais rejeição e mais blasfêmia com o nome de Deus do que propriamente alguém feliz por poder estar liberando a gente a realizar os cultos presenciais. Teve gente brincando com o nome de Deus. E a Bíblia já nos deixava muito claro, muito bem escrito na palavra, que seria assim. Diante das dificuldades, diante de coisas terríveis que vão acontecer no mundo, o homem não vai se arrepender do seu pecado, dos seus erros, mas, pelo contrário, vai blasfemar do nome de Deus. E não é diferente o que está acontecendo agora, diante de a gente perceber o quanto é frágil a nossa vida, o quanto a gente realmente está na mão de Deus. A gente pode ser ceifado daqui a qualquer momento, mas a maioria não se põe a pensar que tem que rever os seus conceitos, tem que se voltar a Deus, tem que pedir perdão a Deus dos seus pecados e aceitar a Cristo como Salvador. E é um pouquinho disso que vamos falar hoje à noite. Eu peguei uma passagem em 1 Coríntios, os irmãos puderem abrir. 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura rápida aqui, para não se ater muito à leitura e meditar um pouquinho nisso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ainda 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis.
Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Vamos orar rapidamente. Nosso querido Deus e bondoso Pai, nós agradecemos a oportunidade, Senhor, que temos dessa liberdade de falar abertamente de Cristo, anunciar a sua morte como nosso Salvador, como remidor dos nossos problemas, das nossas diferenças, das nossas dificuldades. E o sangue puro dele derramado na cruz cobre uma multidão de pecados, como diz a tua palavra. Nos ajude agora a meditar nesses versículos, que possa nos trazer conhecimento, que possa nos trazer aprendizado e que possamos, Senhor, meditar com sabedoria neles agora. Por Cristo Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Nós vimos aqui, nesses dois textos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Coríntios, a gente consegue discernir que existem três tipos de pessoas. E nós vimos aqui um homem, falando do homem natural, no versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Eu falei versículo certo? Versículo 14? Falei, né? Diz, ao homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O que é o homem? Quem é o homem natural? O homem natural é o homem que não aceitou a Cristo como Salvador. É aquela pessoa que não fez a sua escolha. É a pessoa que anda nesse mundo e achando que está fazendo hora extra, né? Ele não está se importando com o que Deus acha, ele não está se importando qual é a vontade de Deus, se ele está agradando, se ele não está agradando. E o principal, né? Ele não está preocupado para onde ele vai, né? Que o que nós podemos viver nesse mundo com saúde, 70 anos, 75 anos, o Murilo colocou bem frisado isso na quarta-feira. Às vezes não cabe no nosso QI o que é uma eternidade, né? Mas já que é tão difícil entender a eternidade, vamos falar de 200, de 1000 anos, né? O que é 70 perto de 1000 anos? Né? É nada, né? O que é 1000 anos perto de uma eternidade? É menos ainda. Mas o homem natural é aquele que não está se preocupando para onde ele vai. Existe o homem salvo, que se converteu, aceitou o sangue de Cristo, mas ainda vive como pessoas do mundo, como é o texto que nós acabamos de ler aqui. Ele falou aqui do homem natural, né, que não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se entende pelo Espírito, e o homem natural, como ele não está preocupado com a vontade de Deus, ele não entende as coisas do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai mostrar no coração das pessoas qual é a vontade de Deus. Então as coisas de Deus são loucura para o homem natural, para o homem que não é convertido. Eles não podem entender. E no capítulo 3, Paulo aqui repreendendo a igreja de Coríntios. Era uma igreja bem complicada essa igreja, tinha muitos problemas lá. Mas se você pegar, por exemplo, o primeiro capítulo de Coríntios, e o primeiro versículo, não precisamos todos ir lá, mas eu vou ler rapidamente. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus. É o início da carta, ele está relatando aqui para quem ele está escrevendo a carta, né? Então ele está dizendo que pela vontade de Deus, e o irmão, é a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então não esqueça que essa carta ela está sendo escrita por uma igreja de Jesus Cristo, uma igreja de Deus, uma igreja verdadeira. Mas o que estava acontecendo na igreja? Existiam ali crentes carnais, ou como muitos dizem, crentes mundanos. Eles estavam confundindo as coisas de Deus com as coisas do mundo, permitindo coisas que não se é permitido dentro da igreja de Cristo, né? Eles praticando coisas lá dentro, tal ponto que um
Um dos membros lá, ele tinha se unido à própria madrasta. E a igreja não tinha tomado medida nenhuma para corrigir, até para excluir esse membro. E eles estavam lá, né? Um fazendo preferência por um, outro por outro, né? Como a gente leu, porque dizendo um sou de Paulo e outro de Apolo, porventura não são carnais. O que importa é se sou eu que estou aqui na frente, ou qualquer um dos irmãos. Né? O que importa é a palavra de Deus, não é quem está pregando aqui na frente. A não ser que comece a falar besteira, né? Bobagem, então tem que tomar alguma medida. Mas por mais simples, por mais inocente que seja a mensagem que está sendo trazida, o que importa é o quê? É a palavra de Deus. Não é se o irmão é bonito, se o irmão é feio, se o irmão fala bonito, se o irmão fala mal, se ele se porta bem, se não se porta bem. Isso não interessa. O que interessa é a palavra de Deus. É a seriedade nas doutrinas bíblicas. Então, nós percebemos aqui 3 condições espirituais diferentes nesses 2 textos que nós lemos, né? O homem natural, como é chamado lá, o homem salvo, mas que ainda está vivendo, né, de acordo com as regras do mundo, com os costumes do mundo, com o modismo do mundo, não deixa de ser salvo. Nós não estamos dizendo que são pessoas que vão para o inferno, mas são pessoas que estão desagradando a Deus. O nosso jeito de agir, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de falar, ele tem que ser condizente com aquilo que você anuncia, que você crê. Não adianta você dizer que ama aquele que está morrendo de fome na porta da sua casa e não dar um pedaço de pão para ele. Né? Não vai resolver nada. Você vai agir, né, com uma certa beleza de atitude, dizendo que ama, que Jesus te ama. E muita gente faz isso, né? Jesus te ama, e daí? E o pão? E aquilo que ele está precisando? Às vezes as vestes, um cobertor que ele está precisando para se proteger do frio. Aí você não deu, então não está condizente com aquilo que você está pregando. E existe o homem espiritual que realmente anda no Espírito, que realmente se preocupa com a vontade de Deus. E essa época de quarentena fica bem nítido quem quer as coisas com Deus e quem não quer as coisas com Deus. Eu creio que muitos chamados crentes nem vão voltar para as igrejas. Eu creio. Porque é tão cômodo, né? Ficar em casa, é tão cômodo você levar a vida como você quer. Né? O crente, ele tem que ter renúncia. Também foi algo que o nosso irmão Murilo pregou na quarta-feira, e muito bem colocado. Então a gente tem que ter renúncia. A gente tem que renunciar ao nosso gosto, à nossa forma de querer viver, né? Mas vamos falar um pouquinho desses 3 homens, né? O homem natural, que é chamado aqui no capítulo 2, versículo 14, né? Cada um de nós experimentamos o nascimento natural ou físico. Todos nós nascemos de uma mulher e da relação entre um homem e uma mulher, né? Ninguém foi diferente disso. Mesmo uma inseminação artificial precisou ali de ambos. Mas nós herdamos através dele mais do que simplesmente genética. O nascimento natural, nós herdamos a genética do pai e da mãe, mas herdamos também a corrupção espiritual, né, que veio sobre nós através de Adão e Eva. Todos, se a gente for voltando, né, no seu pai, no seu avô, no seu bisavô, no seu tataravô, vai voltando, vai chegar onde? Vai chegar em Adão e Eva. E é interessante que eles pecaram, né, e foi transmitido também para nós. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, diz Salmos 51, versículo 5. Ainda Salmo 58, versículo 3 diz: alienam-se os ímpios desde a madre, né, do útero, do ventre. Andam errados desde que nasceram falando mentiras. Esse é a natureza natural, é o homem natural. Ele herda automaticamente isso, né? O patinho nasce e ele quer ir para onde? Ele quer ir para a lagoa. E o porquinho nasce, ele quer ir para a lagoa? Não, ele quer ir para a lama.
O gatinho quer ir para a lama? Não, o gatinho quer ir para a almofada. E a minha cachorrinha também quer ir para a almofada. Se você colocar o porquinho na almofada, ele não vai ficar bem. E se você pôr a minha cachorrinha ou qualquer outro gatinho na lama, ele não vai ficar bem. Por quê? Porque é a natureza dele, ele nasceu para isso. Ele se sente bem ali. Infelizmente, o homem se sente bem como? Fazendo a sua vontade, aquilo que realmente interessa a ele. Por isso que a gente fala de renúncia, tem que ter renúncia. O homem natural, naturalmente, ele vai buscar o que é errado. Pode ver. Se você vê uma multidão de gente em torno de um motoqueiro que caiu na rua, é muito comum você ver a pessoa sair meio que decepcionada. Ah, foi nada. Por que está decepcionado? Queria que o rapaz tivesse morrido, queria que tivesse um osso quebrado, queria que tenha muito sangue. Aí é legal, aí é bacana, né? Mas notem como é a natureza do ser humano. Ele fica impressionado com coisas ruins, com coisas maléficas. Então o Senhor Jesus foi capaz de evitar isso, né, de evitar que essa natureza tomasse conta e fosse ceifado tantas vidas ao inferno. Através do milagre do nascimento de uma virgem, ele quebrou essa contaminação, né, que vinha no DNA dos homens de Adão e Eva, através de Adão e Eva. Então, através de um ser perfeito que foi Jesus Cristo, que não nasceu de uma forma natural, né, como todos nós nascemos, Maria engravidou através de uma obra maravilhosa do Espírito Santo. Então, o sangue que corria nas veias de Jesus Cristo era um sangue maravilhoso e perfeito, sem contaminação nenhuma, puro. Ali não havia pecado. E todos nós conhecemos a passagem onde o próprio Cristo, diante de muitos religiosos, fariseus, saduceus, e muitos que estavam ali conhecedores de letras, ele falava: quem dentre vós me convence de pecado? É como se estivesse dizendo: aponta um erro em mim, mostre aonde tem um defeito em mim, onde eu falhei. E não teve ninguém que apontasse alguma coisa contra ele. Por quê? Porque ele era perfeito, ele passou nesse mundo sem nenhum pecado. Nenhum pecado. Então, através desse sangue maravilhoso, nós podemos aceitar esse sangue e nos livrar daquilo que nós merecemos. Porque nós, cidadãos de bem, que trabalhamos, que pagamos nossas contas, que somos fiéis às nossas esposas, aos nossos patrões, que não fazemos mal nenhum, que atravessamos ceguinho na rua e podemos fazer tantas bondades, ainda assim somos merecedores do inferno. Porque Deus é perfeito e Ele não aceita defeito, problema, né? Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos, né? Aliás, quem consegue cumprir um mandamento? Se você não ama a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, você já está pecando. E nós não conseguimos fazer isso no sentido absoluto. Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, só por falhar em um, nós somos culpados pelos 10. Então, não tem alguém que consiga cumprir os 10 mandamentos. E Cristo, Ele cumpriu tudo que podia ser cumprido, Ele cumpriu, né? E Ele mesmo disse quando morreu: está consumado, está completo. E Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, ele diz, vou dizer rapidamente, para a gente, senão não vai dar tempo da gente concluir. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse capítulo de 1 a 5, ele deixa bem claro isso, né? Que a salvação é dom gratuito, não depende de obra, não depende daquilo que nós fazemos, mas depende do sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. E é crendo nesse sangue que o homem natural deixa de ser natural e passa a ser um homem espiritual. Então o homem natural, ele não entende as coisas espirituais porque ele não tem o Espírito Santo. Como espiritualmente morto, o homem natural, ou a mulher, né, a gente fala homem, mas estamos generalizando, né, a raça humana. Ele não pode entender as coisas espirituais, como nós lemos lá em cima.
Em Romanos 3,11 ainda diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Capítulo 5, versículo 6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então foi Cristo que morreu pelo nosso pecado, e é isso que nos dá direito de nascermos de novo, de sermos feitos filhos de Deus. Então o que é necessário fazer para corrigir o problema? Aceitar a Cristo. Aceitar o sangue dele, verdadeiro, puro, sem pecado, né? E uma vez que você reconhece que é um pecador, que você crê nesse sangue remidor de Cristo Jesus, você tem um novo nascimento. Você nasce espiritualmente falando. Quando o Senhor Jesus falou ao homem chamado Nicodemos, quando ele falou a Nicodemos que era necessário nascer de novo, em João 3, 4, capítulo 3, versículo 4, ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar o ventre de sua mãe e nascer de novo? Se eu pudesse voltar no ventre da minha mãe, isso é impossível, mas digamos que fosse possível, eu voltar no ventre da minha mãe e nascer bebezinho de novo, eu nasceria o mesmo homem pecador, falho, corrompido, que eu era, do mesmo jeito. Não era desse nascimento que Cristo estava dizendo. Então, o versículo 3 e 6 diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, uma vez que você entende que é um pecador e precisa do sangue de Cristo, é que você tem esse novo nascimento. Você nasce espiritualmente falando novamente, Em João 1,12 diz: mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam quem? Jesus Cristo. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus, porque creu no sangue remidor de Cristo Jesus. Então o homem natural, ele precisa ser nascido de Deus. Não tem como ele voltar no ventre e nascer de novo, e mesmo que tivesse como fazer isso, ele seria o mesmo homem, ele não teria nascido espiritualmente. Isso que é necessário para que possamos ter uma vida espiritual. É a única maneira de entrar no reino celestial. Em João 3,3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É aquilo que a gente estava dizendo. Então Cristo tomou sobre si a nossa punição. Aquilo que era para eu pagar, Cristo pagou por mim. Não há o que pode pagar um pecado senão um sangue justo, um sangue inocente, um sangue sem pecado. Que eu não tenho, que você não tem. Por melhor obra que eu faça, por melhor obra que você faça, nós não temos como pagar o nosso pecado. Só o sangue de Cristo é que tem esse poder, Então Cristo tomou sobre si a nossa punição. Ele morreu na cruz para que nós não fôssemos para onde nós realmente merecemos, que é o inferno. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por todos os nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Pedro 2, 24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fôssemos sarados. Está vendo? É pelo sacrifício de Cristo que eu e você podemos ser curados. Não existe outra maneira, não existe outra fórmula. Seria até injusto se a gente pudesse galgar algo melhor, lugar melhor nos céus através de obras. Porque quanto que um rico, um milionário, multimilionário, ele pode fazer mais do que você e eu, em prol de quem precisa, Então não seria nem justo depender disso. Mas dependemos do sangue de Cristo Jesus. E o novo nascimento, quando uma pessoa coloca a sua fé em Cristo como seu único Salvador, ele nasce de novo na família de Deus. Ele é nascido espiritualmente na família de Deus. Em João 1:2 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o que nós lemos também lá no início. E é uma coisa que a gente vê muita gente falando a respeito do Espírito Santo.
Muitos creem que o Espírito Santo só tem aquele que fala em línguas, que tem certos dons, mas através da palavra a gente percebe que todos aqueles que creem em Cristo e se arrependem dos seus pecados têm o Espírito Santo. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Espírito de Deus vem viver dentro dele para sempre, como diz em Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Está falando para pessoas crentes aqui. Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E ainda Romanos 8,9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só como que o texto aqui mostra a diferença entre aquele que tem, que é convertido, aceitou Cristo como Salvador, e aquele que não aceitou, que é o homem natural, como nós dizemos lá. Se é que tem o Espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós nos tornamos cristãos a partir do momento que nós cremos e entendemos que somos pecadores e cremos em Cristo Jesus. Então, tornar-se cristão nos dá uma eterna posição correta diante de Deus. Mas temos também, como a nossa irmã Suzana diz hoje cedo mesmo, não é só crer, não é só dizer que somos crentes, mas tem a grande responsabilidade de vivermos de acordo com aquilo que nós pregamos, de ter uma vida reta, uma vida justa, uma vida em amor, uma vida que nos leva a ter amor pelas pessoas e levar o Evangelho a ela, a buscar aquilo que elas estão carecendo e fazer a nossa parte de estar fazendo o que estiver ao nosso alcance. Então, não é simplesmente dizer eu sou crente, está com uma Bíblia embaixo do braço, mas tem toda a responsabilidade de conhecer as Escrituras e de pôr em prática aquilo que Deus nos ensina através das Escrituras. Então, devemos ter muito cuidado com as nossas vidas, com aquilo que nós falamos, como nós nos vestimos, como nós nos dirigimos às pessoas, como nós respondemos às pessoas. Então, nós temos então a responsabilidade de viver essa verdade, onde quer que estejamos, como crentes que somos em Cristo Jesus. Então, há uma grande diferença entre ser um bom cidadão, como eu vinha dizendo, e ser um bom cristão. Não quer dizer que uma pessoa que ela faz tudo certinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, ela seja uma convertida. Então é muito diferente do que nós possamos imaginar a boa conduta de um cidadão que não é um convertido, que não aceitou a Cristo como Salvador. Ele não consegue ter a certeza do que vai ser a eternidade dele, o futuro dele após a morte. Porque a única coisa que nos dá a segurança, nos dá a garantia de termos o acesso ao céu é aceitando o sangue remidor de Cristo Jesus. Então, nesse sentido espiritual que nós estamos dizendo, ele é realizado à medida que andamos no Espírito. Andar no Espírito envolve dia a dia fé, obediência para com Deus, assim como caminhar fisicamente exige um passo de cada vez, uma perna após a outra, que é como nós andamos. Da mesma forma, a parte espiritual exige que a gente seja obediente e confiante. Temos que obedecer e ser confiante em Deus, que Deus é que vai nos proteger, vai nos dar aquilo que precisamos. A própria palavra ensina que buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós devemos estar preocupados o que vai ser o nosso amanhã, o que vamos comer, o que vamos vestir, mas a nossa confiança deve estar baseada em Cristo Jesus. É Deus que cuida de nós. Pode acontecer o que for nesse mundo, nada pode abalar a fé daquele que realmente crê e confia e está em obediência. Nós estamos estudando Apocalipse nas terças-feiras, e na abertura dos selos, o cavalo amarelo
que é o cavalo que simboliza a morte, vai ser ceifado através de pestes e pragas e bestas feras, a quarta parte da terra. Nós estamos próximos hoje de 8 bilhões de pessoas. Então, quem está preocupado aí com o Covid, né? Olha, é fichinha perto do que vai acontecer no futuro. A quarta parte da terra é quase 2 bilhões de pessoas. Assim, de uma vez só. Mas essas coisas não abalam o verdadeiro crente. Nós temos a confiança em Deus, né? Em Gálatas 5:25 diz: se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Nós temos que mostrar para a nossa vida aquilo que nós cremos. Então jamais devemos estar em pânico por algo que pode até tirar a nossa vida. Se tiver que morrer, vamos morrer. Mas morreremos fazendo a vontade do Senhor. Vamos falar um pouco do homem espiritual, que eu quero completar, né? O homem espiritual é um crente nascido de novo, que está vivendo em harmonia com o que crê e prega, né? Falamos até um pouco dele aqui, mesmo falando daquele que não é natural, já é uma forma de falar do que é o convertido, né? É simples, é rápido isso aqui. Então, um cristão espiritual é alguém que está corretamente relacionado com Cristo, através da sua fé. Santificação é um crente espiritual, aquele que está corretamente relacionado, né, com as coisas que ele prega, que ele anuncia. É um consistente andar no Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que nós já lemos, diz, mais uma vez, para fortalecer, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido. O cristão espiritual tem sabedoria e discernimento espiritual. Já diz tudo, né? Nós temos o conforto, nós lemos na Bíblia aqui qual é a vontade de Deus e sabemos que todas essas coisas são necessárias que aconteçam. Agora, diante de dificuldades, nós aprendemos coisas novas, como eu disse no começo, aprendemos a ser mais dinâmicos, a ter mais foco, a ter mais cuidado com aquilo que falamos. Começamos a nos preocupar se realmente estamos agradando a Deus, porque a gente vê que a morte pode nos ceifar a qualquer momento. E qual será a minha eternidade após a morte? No céu ou no inferno? Porque só existem esses dois lugares após a morte. A Bíblia não fala de nenhum outro lugar intermediário. Aquele que morreu em Cristo vai para o céu. Aquele que morreu sem Cristo vai para o inferno. Simples assim. Nós não queremos que ninguém vá para o inferno, não desejamos que ninguém vá para o inferno. E Cristo morreu para todo pecador. O sangue que Cristo derramou na cruz, ele é suficiente para cobrir todos os pecados. Não importa qual é a gravidade. O único pecado que não é perdoado, que impede a pessoa de herdar a vida eterna, é o pecado contra o Espírito Santo. Nossa, irmão, mas eu não posso então ofender o Espírito Santo, falar algo contra o Espírito Santo? Que muita gente fala, né? Não é exatamente o falar contra o Espírito Santo, mas é o rejeitar o Espírito Santo. Tem um irmão muito simples que ele pregou várias vezes isso aqui para nós. Faz um bom tempo que eu não o vejo, faz tempo que ele não vem aqui também. Mas uma coisa ele dizia sempre nas pregações dele, né? Se fosse necessário 1 hora para converter uma pessoa, precisaria de 58 minutos para convencer ele de que ele é errado, é um pecador e precisa de Cristo. E só 2 minutos para pregar o Evangelho para ele. O mais difícil é entendermos isso, que nós não somos nada e precisamos de Cristo. Quando uma pessoa entende, chega nesse ponto, fica fácil de pregar o Evangelho para ela. Não estamos falando de igreja, não estamos falando de obras, não estamos falando de batismo, nem de ceia, estamos falando de coração. Aquela pessoa que entende que através do que ela faz, o que ela é, ela não vai para lugar nenhum. É necessário crer em Cristo para ir para o céu. Não é necessário fazer nada para ir para o inferno, porque todos nós já nascemos caminhando para o inferno. Então o homem espiritual, ele discerne essas coisas, né? Então é fácil a gente arrematar essa parte. Vamos falar um pouco do homem carnal,
e mundano. Tem aqui várias passagens, mas a hora já está passando e eu quero concluir essa ideia. O homem que é carnal, mas ainda vive nos costumes do mundo, e não são poucas pessoas que são assim, tem muitas pessoas que são equivocadas. Tem pessoas que se acham perfeitas e não precisam de aprendizado nem de correção. Isso é um grave defeito, né? Um grave problema. Mas o homem carnal, convertido, mais carnal, né? Ele está vivendo de acordo com os valores desse mundo pecaminoso. Mas nós temos um contraste específico entre o espiritual e o carnal. 1 Coríntios mesmo, 3 e 1 a 4, que nós até lemos, mas é necessário a gente citar ele de novo, né? Onde fala lá de... E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, capítulo 3, versículo 1, mas como carnais, como bebês em Cristo. Né? Paulo estava vendo lá muitas coisas erradas que precisavam de correção, e no entanto a igreja não tomava atitude nenhuma. Existe um grande problema com o mundo, às vezes, quando a gente fala de um irmão que foi excluído da igreja, e fazem muita confusão, né, com isso. E nós já tivemos casos de ter que excluir membros, como foi feito aqui com esse, no capítulo 5, fala desse homem que se uniu à própria madrasta, né? Fala a própria mulher do pai, e se não falou mãe é porque a gente entende que no caso era uma madrasta. Então Paulo mandou excluir esse membro da igreja pelo mau testemunho, porque ele não estava caminhando de acordo com as coisas de Deus. Ele era um crente, ele era um convertido, mas era mundano, era carnal. Ele estava agindo de acordo com o modismo do mundo. Deveria naquela cidade ter muitos casos desse tipo, em que todo mundo considera normal. Era como no nosso mundo hoje, né? Um homem ter 2, 3 mulheres, ninguém acha mais. Hoje a gente generalizou até as mulheres ter vários amantes aí por fora. A sociedade já não fica mais, né, tão como antigamente, né? Interpreta-se como coisas do mundo. Isso acontece, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Deus não concorda com isso. Deus fez para Adão uma mulher e fez para Eva o seu marido. Então não tinha lá uma coleção, uma coletânea loira, morena e ruiva a todo gosto. Não, era sua mulher. Então ele estava ali vendo coisas na igreja que tinha que ser feito correção. Na realidade, a igreja não exclui pessoas. São as pessoas que se excluem da igreja. Uma vez que você sabe que não pode fazer algo, por que você vai fazer? Se você sabe que a rodovia é 80 por hora, se você andar a 120, o que vai acontecer com você? Aí é o guarda que te multou que é errado? Ou você que foi negligente, desobediente, e colocou em risco a sua vida e a vida do próximo? Então é desse ângulo que nós temos que analisar as coisas em nossas vidas. Capítulo 5 desse capítulo de Coríntios, esse homem, Paulo manda que exclui ele, e ele diz, para que no dia do julgamento a alma dele fosse salva. Então é outra coisa muito mal interpretada pelas igrejas, né? Confundir o pecado com coisas erradas e achar que pode perder a salvação. A salvação não se perde. Não é o fato de você estar errado, ou carnal ou mundano, que você vai perder a sua salvação. Não é disso que nós estamos dizendo. É claro que Deus vai cuidar do pecado, Deus vai cuidar do erro, jamais Deus vai permitir que uma pessoa fique na igreja andando errado, como Paulo mandou a carta para Coríntios e excluíram, né, aquele homem, que, como eu disse, ele que se excluiu, porque ele não estava andando de acordo com o que diz a doutrina, ele estava fora da conformidade de um cristão, de um verdadeiro cristão, então tinha que ser excluído. Mas não porque a igreja dispensou ele, porque ele se alienou da vontade de Deus, do que aquela igreja, né, tinha como doutrina. E assim que nós praticamos aqui.
Temos a doutrina, que é baseada na palavra de Deus, não é a minha vontade, nem do irmão Daniel, nem do irmão Murilo, nem do irmão Éder, ou qualquer um, pastor, dirigente, não. Tem que ser a vontade de Deus. Que a igreja é de Cristo, não é do homem. Não somos nós que inventamos doutrinas. Nós trabalhamos, praticamos o que a Bíblia nos ensina. Então note que ele não está dizendo em perder a salvação, né? Tornam-se de novo bebês em espiritualidade, diz ali o texto que a gente estava lendo. E precisam novamente de amadurecimento espiritual, é o que aconteceu. Exclua ele, né? Depois ele, em 2 Coríntios, esse mesmo homem, ele reconhece o mal que fez, o erro que ele fez, ele volta arrependido para a igreja, e a igreja recebe ele novamente. É o que nós temos que fazer, jamais vamos dizer não para quem se diz arrependido. Não sabemos se está realmente arrependido. Ninguém tem raio-x de coração para saber se está arrependido. Mas uma vez que a pessoa diz, nós acreditamos que a pessoa está arrependida. Se não está arrependida, nós aceitamos. E é Deus que vai cuidar do caso. E não brinque com Deus. Não conte mentira para o Espírito Santo. Então precisava de um amadurecimento espiritual, e foi através da correção, né, que ele conseguiu esse amadurecimento. Então é uma questão de conduta prática, né, não tem nada com a sua posição diante de Deus com relação à salvação, não se perde salvação. Davi, quando ele adulterou e praticamente pôs o marido da Batseba lá na frente do combate, sendo praticamente um homicida, praticamente ele assassinou o marido da Batseba. Salmo 51, uma das mais belas orações que tem na Bíblia, ele pede a Deus a alegria da salvação. Não está pedindo de volta a salvação, mas ele pede de volta a alegria de ser salvo. Porque uma vez que a gente, como crente, se estamos andando carnalmente, se somos crentes mundanos, mas somos crentes, o nosso coração vai ficar entristecido. Nós vamos ficar chorando por dentro, enquanto a gente não limpar aquela sujeira que a gente está praticando. O verdadeiro crente, ele não consegue permanecer no pecado. Ele vai limpar a sua sujeira e vai se voltar a Cristo e pedir perdão. Então a congregação de Corinto havia regredido, né, seu comportamento espiritualmente a um nível infantil mesmo, brigando entre si mesmos, né, a julgar pelo comportamento deles. A gente vê lá problemas com ceia, um comendo muito, outro bebendo muito. Então tinha muito desse tipo de coisa dentro dessa igreja. Então facilmente a gente consegue detectar que era uma igreja que tinha muitos homens carnal, muitos homens mundanos. E isso que a gente deve zelar aqui na igreja. A gente deve tomar muito cuidado de não sermos carnais, não sermos mundanos. É necessário a gente estar se abrindo com o irmão quando a gente tem algum problema, quando a gente está triste, chorar com pessoas que temem ao mesmo Senhor que nós tememos, quando estamos alegres, né, tocar a campainha do irmão para contar para ele a alegria nossa. Não, a gente está se unindo com pessoas que vão jogar um balde de água gelada, né? Em pleno domingo você vai para a igreja, vamos ficar aqui comemorando, né? Já vem uma ideia já do Satanás para tirar você do caminho certo. Então a gente deve zelar, né, pelas coisas de Deus e nos empenhar para estar agradando ao Senhor com as nossas vidas. Então fica bem nítido, tinha mais passagens aqui, mas eu acho que não vai ser necessário a gente ler tantas passagens, eu não quero ser cansativo, mas deu para entender bem esses três tipos, né, de pessoas. Não são monstros e anjos, mas são todos homens, com a pequena diferença de pôr a fé em lugares diferentes. Então, 1 Coríntios, eu vou ler esse último versículo, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, nós temos a tendência de querer buscar o que é fácil, o que é gostoso, o que é agradável, e geralmente o que é fácil, o que é gostoso, o que é agradável, são coisas que desagradam a Deus.
Mas o versículo aqui deixa claro, né, que não vem tentação maior do que aquilo que você pode suportar. Então todos nós seremos indesculpáveis. Não tem desculpa de você não estar buscando a servir a Deus como Ele quer. Porque nós vamos passar por provações, até Cristo passou. Lembra que Ele, após jejuar 40 dias e 40 noites, Ele foi levado pelo próprio Satanás ao deserto para ser o quê? Para ser tentado. Quando Ele tinha fome. Quando Ele estava fraco. Na parte física. Porque espiritualmente Ele nunca esteve fraco. Nunca esteve abalado. Porque a comunhão dele com o Pai era perfeita. Era precisa. Então não tem tentação que eu e você não podemos suportar. Não tem fato mais triste nesse mundo que possa nos acontecer. Nós tivemos uma irmã que perdeu um pai essa semana passada. Nem por isso ela ficou desgraçando tudo que estava à sua frente. Eu perdi meu pai faz 6 anos. E quem aqui já não perdeu um ente querido? Mas nada é motivo para perdermos a fé e a confiança e a nossa fidelidade ao Senhor. Né? Não tem nada que possa ser maior na tua vida e na minha do que a vontade de agradar ao Senhor, a sua vontade. Né? Então devemos alimentar a nossa natureza boa, que todos nós temos as duas naturezas. Né? O velho homem está em todo o ser humano. Uma vez que ele se converte, aceita Jesus Cristo, a sua natureza velha ainda está no seu corpo. E aquilo que você faz, é aquilo que você cultiva em sua vida, que vai dar alimento para a sua natureza. Se você alimentar mais a sua parte espiritual, certamente você vai ser um crente espiritual. Agora, se você ficar alimentando o seu lado carnal, aquele lado mundano, certamente você vai ser um crente fraco. Você vai ser um crente carnal. E você vai deixar de ganhar almas ao aprisco do Senhor. Porque muito mais do que aquilo que você fala, é aquilo que você faz, é aquilo que você pratica. É a sua conduta, que é o melhor pregador, né, do Evangelho. Então, 2 cães lutam dentro do meu peito. São dois espíritos diferentes, né? Um bom e um ruim. Um é amaldiçoado e o outro é abençoado. Um eu amo e o outro eu desprezo. Aquele que eu alimentar vai dominar a minha e a sua vida, né? Que Deus possa abençoar a sua palavra. Eu fico feliz de poder estar voltando a estar com os irmãos. O convívio, o culto presente é muito mais agradável, muito mais gostoso. A atenção de cada um nos dá força, nos dá conforto, nos dá espiritualidade, até mais confiança naquilo que estamos pregando. Então vamos orar, continuar orando imensamente pelo mundo, pelo nosso país, pela nossa cidade, que não tenhamos nenhuma recaída, nem mais um impedimento que nos impeça de voltar a ter os cultos. E também, claro, que não tenha mais vidas sendo ceifadas por esse vírus. Que Deus possa estar abençoando e cuidando de nós. E que não deixemos de cumprir aquilo que Deus nos encarregou. De pregar o Evangelho, viver uma vida confiando nele, esperando nele. Então que Deus possa abençoar a sua palavra, irmão Murilo.